Então, nesse momento, damos boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Pedimos a intuição de nosso anjo de guarda, que ele inspire a cada um de nós para uma boa leitura e compreensão do texto da noite. Agradecendo por toda a ajuda que temos na nossa jornada evolutiva, que possamos enfrentar os desafios sempre com muita fé, com muita determinação, com coragem. Sempre lembrando que o Mestre Jesus está à frente desse nosso planeta. Que tudo que acontece tem a supervisão, a coordenação do Mestre. O planeta está sob a sua direção. Alguns problemas existem nessa transição planetária e vamos superá-los com toda a coragem e em fé em Jesus. Obrigado por tudo que nos acontece, por todas as bênçãos recebidas, por todo o amparo que temos. E pedimos a inspiração para o estudo desta noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo Capítulo 12. Amai os vossos inimigos, e eles são os inimigos desencarnados. Muito bem. Bom, na reunião passada, a gente estava falando um pouquinho sobre crianças desencarnadas. Até aquele momento ficou alguma dúvida? Alguém ficou na dúvida se tem criança no mundo espiritual? Então, o tópico crianças desencarnadas foi dado um exemplo na reunião passada e vai ser dado mais alguns exemplos na reunião de hoje. Quem será o leitor ou leitora de hoje? Posso lê-lo? Ok. Então, está no tópico 12, crianças desencarnadas. A gente já leu, começou a ler esse tópico. E a gente vai continuar aqui. Tá. Não eram essas, porém, as únicas crianças desencarnadas que frequentavam a casa de Regina. Durante muito tempo, aparecia de vez em quando um senhor, espírito naturalmente, acompanhado por 3 crianças para uma visita. Não eram as 3 pestinhas das artes, das quais ela também gostava. O homem era alto, empertigado, um pouquinho formal. Lembrava um lord inglês de postura elegante e discreta. Usava roupa clara e não dispensava a bengala de cabo de prata. Trazia as crianças e, após entregá-las a Regina, retirava-se discretamente e só voltava para apanhá-las na hora de irem embora. De alguma forma não articulada, Regina sabia que aquelas crianças haviam sido seus filhos no passado. O senhor solene e elegante fora tio ou avô delas,
ela não sabe ao certo. A mais velhinha, aí pelos 12 anos de idade, deitava-se ao lado de Regina. Um menino que aparentava 8 anos e uma menina de cerca de 2 divertiam-se pela casa. A menorzinha era mais arteira e gostava de subir em cima de Regina a fim de brincar de cavalinho. Regina adorava tais visitas, e quando ficavam sem aparecer por um período mais longo, ela sentia falta e pedia a Deus nas suas preces que os mandassem de volta. Certa vez, ela teve uma experiência marcante e enigmática com a menorzinha, a de 2 anos. Como sempre, era uma tarde de domingo e ela estava repousando em seu habitual sofá após o almoço. E como sempre, cansadíssima, pois nessa época tinha 3 empregos e no fim de semana estava compreensivelmente exausta. Deixava o pensamento vagar à vontade, sem rumo específico, quando observou que a menina se aproximava, vindo da saleta de entrada, como se acabasse de chegar da rua. Era moreninha, cabelos lisos, pretos, cortadinhos na altura das orelhas, penteados a Romeu, ou seja, com as pontas viradas para dentro. Usava um vestidinho tipo avental, com babados nas alças e na bainha da saia e por dentro uma blusinha. Surpresa, sem saber ao certo o que dizer, Regina olhou-a com curiosidade. O ambiente estava bem claro, pois ao lado de fora brilhava o sol das 4 horas da tarde. Ela se aproximou do sumier onde Regina repousava e falou: Mamãe, assim mesmo, com os 2 Os em vez de A. Vim te visitar. E Regina, meio atônita, filhinha. Tomou-a nos braços e colocou-a sentada sobre o seu corpo, de cavalinho, e ali ficou, embevecida, a admirá-la, com o que se demonstrava que estava desdobrada. Como poderia ter pego um espírito nos braços se não estivesse? Puxou conversa com a menina, desejando saber como ela estava. Ela sorriu, curvou-se e passou o bracinho em volta do pescoço de Regina, que sentiu fisicamente a pressão de sua mãozinha no pescoço e o calor do corpinho dela. Meu Deus, será mesmo um espírito? Perguntou Regina a si mesma. Era tão real a cena que por um momento ela pensou se, quem sabe, a porta ficara aberta e a criança entrara com o habitual sem cerimônia que lhes é característica. Ela continuou a sorrir e, em seguida, convidou-a para sair. Vem comigo, quero apresentar um amigo a você. Levantou-se, pulou para o chão e estendeu-lhe a mãozinha. E Regina, ainda indecisa, mas eu não... E Regina, ainda indecisa, mas eu não posso, filhinha, não posso. Queria dizer com isso que não era um espírito desencarnado como a outra, que pudesse ir a qualquer lugar mediante simples convite. A coisa era bem mais complexa, mas a menina insistia. Pode sim, anda, vem comigo. Regina tomou-lhe a mão e levantou-se do corpo físico, completando assim o desdobramento, que era parcial, visto que ainda pôde sentir a pressão da mão da menina no seu corpo físico. E começou a caminhar com a criança. Logo chegaram a um bosque e seguiram por um caminho aberto entre as árvores. Alcançaram um pátio em torno do qual havia uma construção com divisórias semelhantes às celas individuais. Eram muitas, cada uma ocupada por uma pessoa que se mantinha, por isso, segregada das demais. Seria um sanatório, uma penitenciária? A menina aproximou-se de um homem retido em uma das celas. Era ainda jovem, muito pálido, com uma expressão alienada no olhar. Regina sentiu certo receio e procurou conter a menina, tentando evitar que ela chegasse muito perto dele. Cuidado, filhinha, ele parece perigoso. Mas a menina insistiu que não havia perigo algum e que o homem era seu amigo. E puxava Regina pela mão para aproximar-se do homem. Ela cedeu. Olhou com profunda compaixão,
tentando identificá-lo, mas não reconheceu nele nenhuma pessoa conhecida sua. Regina não sabe o que foi fazer naquele lugar, pois a partir daquele momento a memória de Vigília não registra mais nada. Não era mesmo para saber por certo. Deve ter mantido um entendimento qualquer com o pobre ser recluso que a criança identificava como amigo. Quem seria? O que estaria fazendo ali? E por que a menina tanto insistiu para que Regina fosse até ele? Mistérios maiores do que sonha a nossa vã filosofia, como dizia Shakespeare. Regina, depois dessa amnésia, certamente deliberada ou consentida, vê-se voltando com a menina pelo mesmo caminho percorrido na ida. Ao aproximar-se do corpo físico, beijou a menina e encerrou-se novamente em seu próprio cárcere. Foi uma curiosa e emocionante experiência. Estranhamente, não mais viu a menina. Sabia apenas que se chamava Anita, mas que a tratavam de Nita ou Nitinha. Durante algum tempo, cerca de 2 anos, as crianças deixaram de visitá-la. Regina sentia a falta da presença daqueles filhos de outras eras que viviam agora em um mundo tão diferente do seu. Teria feito algo errado que desencadeara a ausência? Poderia fazer algo para tê-los de volta? Certa noite, foi visitada pela mais velha dos 3, a de 12 anos. Muito feliz, abraçou-a. Deitaram-se lá lado a lado, como de costume, e ali ficaram a conversar. Perguntada sobre os irmãos e por que não tinham vindo também, a menina respondeu que eles estavam se preparando para voltar, ou seja, para a reencarnação, e por isso não poderiam vir mais. Ela mesma, acrescentou, vinha pela última vez, porque também iria voltar para a carne. Regina não mais a veria. Assim foi. Regina chorou amargamente a separação. Estranha coisa da vida. A gente chora do lado de cá quando morre uma pessoa amada. E chora do lado de lá quando uma se despede para viver na carne. Que bobagem, meu Deus. Se tudo é vida. E quando partem para serem filhos de outras mães e de outros pais, ficamos apreensivos, como se com isso deixassem de ser filhos de Deus. Nosso primeiro impulso é o de pedir ao Pai que os ajude e ao Cristo que ilumine seus caminhos. Mas Deus sempre ajuda, com uma inesgotável misericórdia. E o Cristo sempre ilumina nossos caminhos e até nossos atalhos. O que deveríamos, em verdade, pedir-lhes é que nos ajudem a abrir o coração para receber essa misericórdia abundante. E os olhos, para que possamos ver a luz e não ficar por aí a tropeçar. Não porque está escuro, mas porque estamos de olhos fechados. Ah, o doce e maravilhoso encanto da vida. Então, como a gente viu, né, existem crianças no mundo espiritual e essas crianças acabam interagindo com outros espíritos, como a gente falou na outra reunião, as crianças se desenvolvem mais rapidamente lá no mundo de lá do que aqui, mas para esse desenvolvimento, às vezes são colocados junto com outros espíritos, que servem como mãe, que servem como pai, servem como pessoa para orientar. E, no caso desses 3 espíritos, eram espíritos que a Regina tem a impressão de terem sido ligados, filhos, em outras encarnações. E que eles visitavam e brincavam. E, logicamente, que a interação entre a Regina e os espíritos estava em estado de desdobramento, porque ela não, além de ver, ela apalpava, ela brincava, a criança subia em cima dela. Então ela estava desdobrada e interagindo com as crianças. E, logicamente, que a gente vai e depois a gente reencarna. Então, nesse momento, eles estavam ainda do outro lado, depois se preparando para a reencarnação,
E a partir desse momento que você está se preparando para voltar, para reencarnar, e durante a fase de gestação, você fica cada vez mais atordoado. A interação entre o seu perispírito e o novo corpo que está nascendo, então lá tem a criança dentro do corpo da mãe. À medida que a criança, né, o feto, vai se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, há uma interação cada vez mais forte do perispírito, célula a célula. E nesse momento, nesses 9 meses de gestação, o espírito vai ficando mais sonolento. E no momento do reencarne, quando ele sai, né, ele se desliga da mãe, ele, todos nós, a gente não acompanha, né, conscientemente essa saída. Então, a gente vai, à medida que a gente vai passando a gestação, a gente vai ficando cada vez mais sonolento, atordoado. A gente o corpo, o perispírito vai se condensando e ele se acopla, né? Se liga ao novo corpo em formação. Essa fase de redução, de compressão do perispírito, faz com que a gente esqueça o passado. A gente nasce realmente com todas aquelas características de uma criança. Aquela ingenuidade, ainda está aprendendo a, a fazer as coisas, a caminhar, a falar. E o espírito vai se moldando, né? Ele vai cada vez mais se desenvolvendo e voltando à consciência à medida que vai passando os anos. Então, o reencarne da criança dura uns 7 anos. Então, com 7 anos de idade, a criança está plenamente reencarnada. E assim vai se desenvolvendo. E essa primeira fase da criança é uma fase super importante para você educar a criança, principalmente a educação moral. Então, essa interação dos adultos com a criança durante esses primeiros 7 anos é fundamental para você ajudar a criança a se educar moralmente. Logicamente que durante a vida, mas esses 7 primeiros anos são básicos. Então, é uma coisa que você tem que se esforçar ao máximo para interagir com a criança nesses 7 anos e ajuda muito na programação, no desenvolvimento, na moral dele. Muitas vezes a gente se preocupa muito com a educação intelectual e deixa em segundo plano a educação moral, né? A gente tem que dar um esforço muito grande nessa educação moral nesses primeiros anos de vida. 10 anos se passaram sobre esse episódio. Uma noite, Regina desdobrou-se e foi levada por uma pessoa que não se identificou, nem ela sabe quem é, até um lindo parque. Lá chegando, sentou-se junto a um casal ainda jovem que repousava, deitado na grama. Conversavam entre si, mas Regina ficou em silêncio para não perturbar ou interferir. Bastava estar ali. Era tudo paz, e ela estava em paz com o mundo. A terra parecia estar tão longe e Regina sentia-se como se não tivesse mais nada a ver com ela. Subitamente, a moça olhou-a sorrindo e lhe disse: Por que você não olha para trás? Vai ter uma grande surpresa. Regina virou-se e não pôde conter uma exclamação de alegria. Lá estava sua nitinha, um pouco mais crescida, aí pelos 8 anos de idade. Acolheu-a com um abraço iluminado pelo amor. E ela, toda risonha, afastou-se um pouco e disse: Olha quem está aqui também. Era o irmãozinho. Regina até hoje não sabe como não morreu de alegria. Nitinha contou sua história simples. Tivera de voltar para completar um resto de vida.
mas era pouco tempo que precisara cumprir na carne. Não mais de meia dúzia de anos, ao que parece. O irmão também teve programa semelhante. Haviam partido juntos e juntos regressaram ao mundo espiritual. O problema para Regina agora era voltar para o seu mundo, lá embaixo, e reassumir o corpo físico adormecido em casa. Foi um drama, pois ela queria ficar com as crianças a todo custo, mas ao mesmo tempo sabia de seus compromissos lá embaixo e de seus vínculos e de vínculos outros, que também os tinha por lá. Havia ainda certo trabalho a fazer, e que não poderia ser interrompido ou abandonado sem incalculáveis e desastrosas consequências. A decisão era difícil, embora ela sentisse que ali, se assim desejasse mesmo, poderia ter feito essa opção, em prejuízo da tarefa inacabada. Sentia-se dividida entre dois polos de atração, um na Terra, outro no mundo invisível. Voltou-se para a moça e perguntou-lhe: se eu ficar aqui agora, mas preocupada com algo lá na Terra, será que teria algum problema mais grave? Se seu pensamento ficar, você também ficará presa, disse ela. Aliás, você sabe disso muito bem. Regina voltou a lutar com o dilema na mente por alguns momentos ainda indecisa. Os outros pareciam esperar, mas obviamente não queria interferir para tentar influenciá-la em sua dramática decisão. Finalmente chegou à conclusão. As crianças estavam bem e havia na Terra uma tarefa compromissada a realizar. Decisão final? Resolveu voltar para o seu cárcere físico. Esse era o seu dever. E afinal, era o que lhe pedia o coração. Foi com as crianças até o lugar onde estavam morando. Era uma casinha singela, com um jardim à frente e um portãozinho. Havia um bosque na frente, não muito distante. Lá foi apresentada a uma senhora que tinha a guarda das crianças. E lhe disse: a senhora compreende, eu queria muito ficar, mas não posso. Alguém espera por mim lá embaixo. Não posso deixá-lo. Não seria justo. Há trabalho a fazer e sei que ele precisa de mim. Por favor, fique um pouco mais com as crianças. Cuide dos meus amores. Quando voltar, assumirei a guarda. Deus lhe pague. Muito obrigada. A senhora sorriu com um sorriso enigmático de quem sabe muito mais do que diz. E Regina regressou ao corpo. Desta vez, porém, sem tristezas. E por isso não chorou. Sabia que as crianças estavam bem. Tinha a convicção de que ainda havia o que fazer aqui. A decisão fora madura e sensata. Não tinha que olhar para trás nem do que se lamentar. Resumia-se tudo em uma simples e secundária questão de tempo. E, afinal de contas, que é o tempo senão uma curiosa maneira de viajar pela memória de Deus? Tudo estava bem. Estamos todos em Deus. E Ele, que soube nos trazer até aqui, sabe para onde nos leva. Antes de partir, o Cristo disse que ia um pouco à frente para preparar um lugar para os seus amigos, para que onde ele estivesse, também eles estivessem. Maneira educada e sábia de dizer que ele também sabe para onde vamos todos, ou seja, no imperdível rumo da felicidade e da paz. Só que quase todos nós resolvemos seguir pelos atalhos que alongam indefinidamente a jornada, sem necessidade. E pior que isso, de olhos fechados, tateando nas sombras e tropeçando pelos caminhos, somente porque não queremos abri-las. Então, ela agora também, ela volta, né? Então, todas essas atividades que ela faz no mundo espiritual, em desdobramento, ela interage com outras pessoas. Nesse caso, ela interagiu com os próprios filhos do passado
interagiu com essa senhora que está cuidando dos filhos, e dentro da programação espiritual dessas crianças, elas teriam uma reencarnação curta, ou seja, estava previsto que elas viveriam pouco na Terra, desencarnariam ainda como crianças. A gente, quando vê uma criança desencarnar, a gente acaba ficando triste, ficando mal, e acaba encarnado, a gente não entende, né? A gente não enxerga toda a programação espiritual para cada ser, para cada um de nós. A gente está na Terra, a gente estuda a doutrina espírita, estuda tanta coisa, mas ainda a gente não consegue enxergar a coisa completa. Então, a gente está convivendo com alguém e a gente quer que aquela convivência fique sempre com a gente. A gente tem dificuldade de se distanciar ou no desencarne ou no encarne. Então, a gente fica triste quando a gente está do outro lado e a pessoa encarna, e fica triste quando a gente está aqui desse lado e a pessoa desencarna. Mas faz parte da evolução. Nós desencarnamos, mas a gente só perde essa veste física. A gente continua evoluindo. Mas desse lado é mais difícil a gente enxergar todo o contexto. No texto um pouquinho para trás, ela foi visitar alguém que era amigo da menina, e ela não relembra a conversa que teve com aquele rapaz. Porque não era interessante para ela, acordada, ter essa recordação. Mas com certeza ela auxiliou essa pessoa, né? Conversando. Às vezes ela foi lá para auxiliar. E muitas vezes a gente acaba fazendo esse trabalho durante a noite. Se a gente estiver disposto a trabalhar. Capítulo 6. Desdobramento como pré-condição do trabalho mediúnico. A introdução. Vimos há pouco desdobramento como fenômeno anímico puro, ou seja, sem interferência ou componente mediúnico visível, como telepatia, premonição ou encontros no mundo extrafísico entre pessoas encarnadas, como no caso em que um jovem informou a Regina seu nome e telefone. Examinamos fenômenos anímicos nos quais ocorreram atividades mediúnicas com a participação óbvia de seres desencarnados, conservando, contudo, características mais ou menos pessoais. Estão nessa categoria aqueles em que Regina se encontra com crianças que outrora foram seus filhos, ou com o espírito de sua mãe, e provavelmente o caso do soldado argelino, que, pelo que se pode supor, deveria estar desencarnado. Veremos a seguir alguns em que a atividade mediúnica é predominante, parecendo ser a própria razão do desdobramento, que se apresenta como preliminar do trabalho no plano espiritual, junto de entidades empenhadas em tarefas de mais amplas conotações e perspectivas. Acredito que isso seja válido para grande parte dos médiuns em atividade regular, embora sejam ainda escassos os depoimentos pessoais, como o de Ivone Pereira em Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. Regina não foge à regra. Bem cedo, aliás, no exercício de suas faculdades, percebeu que o médium não trabalhava apenas durante as reuniões semanais, o que é válido também para os demais componentes do grupo. Muito tem insistido conosco, nosso orientador espiritual, com essa recomendação básica, ou seja, de que precisamos nos manter em estado de permanente vigília, não apenas para nos protegermos de investidas
a que estamos sujeitos nesses momentos, especialmente da parte daqueles que desejam a todo custo neutralizar nosso trabalho junto deles. Como diz ele, nunca sabemos a que momento o Cristo vai precisar de nossa modesta participação em alguma atividade, para socorrer alguém com uma palavra de consolo, de estímulo e de afeto, ou para apaziguar uma situação potencialmente explosiva. Essa advertência tem sido de considerável importância e utilidade para nós. Há sobre isso inequívocos testemunhos quando descobrimos posteriormente, no decorrer do trabalho mediúnico, que os espíritos que se acham em tratamento em nosso grupo nos acompanharam praticamente durante as 24 horas do dia. Não apenas em busca de um momento de invigilância em que pudessem interferir, mas também para observar, e com a severidade própria dos que se consideram adversários, se realmente estamos procurando agir segundo aquilo que lhes pregamos. A conclusão deles tem sido consistente e usualmente muito instrutiva para cada um de nós. Seguimos-nos nas atividades normais da vida, observam-nos em outros momentos de tensão, impaciência, nervosismo ou irritação, bem como em instantes de tranquilidade ou praticando algum gesto de boa vontade. Observam, em suma, que somos gente como eles mesmos, com dificuldades e imperfeições, limitações e potencialidade na difícil luta contra nossas próprias mazelas. Percebem que ganhamos aqui e ali uma ou outra vitória menor, entre as muitas batalhas perdidas contra o orgulho, a intolerância ou a vaidade. Por isso, não tentam jamais pregar-lhes sermões moralizadores, como se fôssemos seres redimidos, em odor de santidade, e eles, uns pobres mendigos espirituais mergulhados na maldade. Nada disso. Somos companheiros de jornada evolutiva, com problemas semelhantes aos deles, com as mesmas dificuldades e as mesmas imperfeições, apenas em graus diversos, quando muito. Como iremos exigir deles um comportamento exemplar que ainda não temos? Como impor-lhes a humildade se ainda carregamos pesada carga de nossa própria vaidade? Como obrigá-los a perdoar sem reservas o antigo adversário, se ainda ontem nos ouviam dizer que fulano havia cometido contra nós uma falta imperdoável? Paradoxalmente, contudo, e por nos vermos tão semelhantes a eles mesmos e com dificuldades íntimas tão iguais às deles, que às vezes resolvem também aceitar as condições em que estamos vivendo, a despeito de todas as lutas e problemas que isso lhes impõe. Sim, pois são muitos os que prolongam, além dos limites do razoável, a permanência no mundo espiritual em uma existência e outra. Porque ante a gravidade das faltas cometidas e desarmonias que ainda carregam em si, temem a aspereza da vida da carne, que em tais casos será de duras provações. Analisando nossas dificuldades e nossas reações ante elas, acabam por concluir que a tentativa pode resultar em enorme esforço e sacrifício, mas não é impossível. Estamos, portanto, expostos a essa observação a qualquer momento, onde quer que estejamos, na atividade diária, na rua, no lar, no trabalho, ou mesmo durante as horas de desprendimento, enquanto o corpo repousa. Declara Gúbio André Luiz em Libertação. Não mediste ainda a extensão do intercâmbio entre os encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco, e a maior porcentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanece
detida nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nesses sítios as respectivas nascentes, e não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob o égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Chico Xavier e André Luiz, 1974. Nunca é demais, portanto, insistir, como faz nosso companheiro mais experimentado, na atitude vigilante, onde quer que estejamos, seja qual for a hora do dia ou da noite. Vigilância, esclarece ele, não é ficar como de guarda a alguma coisa, e sim estar em estado de alerta, a fim de não nos deixarmos envolver em situações prejudiciais à nossa programação espiritual regeneradora. O trabalho mediúnico ativo não é só o médium que tem tarefas a realizar no mundo espiritual. O que ocorre é que, precisamente por causa do treinamento na utilização de suas faculdades, ele se lembra com maior frequência das atividades desenvolvidas, enquanto repousa o corpo durante o sono comum. Mesmo sem dispor de nenhuma mediunidade ostensiva, contudo, guardo lembranças ocasionais e fragmentárias desse tipo de atividade. E não são raros os episódios em que podemos confrontá-las com outros companheiros e verificar que conferem. Em verdade, não é só no plano invisível que se realizam trabalhos paralelos aos que são promovidos em torno da mesa mediúnica. Não poucas vezes, verificamos que companheiros encarnados nos são sutilmente encaminhados para atendimentos, ou a eles chegamos por inexplicadas razões. Em dezenas de histórias verídicas que escrevi para contar episódios dessa natureza, há dramáticos relatos de situações que se resolveram porque tocamos o coração de alguém desencarnado, que parecia bastante duro, com um impulso de fraternidade em favor de alguém que, sem sabermos, estava ligado pelos inquebrantáveis vínculos do amor ao que nos combatia. Com frequência, observamos que o trabalho continua pela noite adentro. Em nossos desdobramentos durante a semana, somos levados a visitar pessoas encarnadas ou desencarnadas, em locais diversos, muitas vezes nos próprios núcleos ou instituições onde militam os companheiros que se acham em tratamento no grupo mediúnico. Algumas vezes é trabalho complementar, outras é tarefa preliminar ou de observações. Somos também levados a reuniões de estudos e debate, assistimos a palestras, recebemos instruções, tomamos conhecimento de planos e estratégias de trabalho a desenvolver, sempre sob a supervisão de nossos orientadores espirituais. Em algumas oportunidades, encontramos em tais reuniões pessoas cujos ombros carregam pesadas responsabilidades no movimento espírita. Regina se recorda de comentários um tanto surpreendentes, ouvidos do outro lado da vida, emitido por pessoas que, embora conscientes lá de que não estão agindo da maneira adequada, têm aqui, mergulhados na carne, a visão toldada e prosseguem com seus equívocos. Acontece a Regina, às vezes, perceber que companheiros encarnados, já desdobrados pelo sono, aguardam que ela própria se desligue para seguirem juntos para o trabalho programado. De outras vezes, ela observa que tais companheiros a trazem de volta ao corpo físico, momentos antes de despertar, vindo de reuniões ou tarefas no plano espiritual. Ela se aproxima do corpo físico em repouso
mergulha nele, assume seus controles mentais e, de olhos abertos, e desperta. Ainda os vê ali por alguns momentos. Pode ocorrer também que ela seja obrigada a interromper por instantes a tarefa no mundo invisível, para atender a algum chamado do corpo físico. Nesses casos, ela volta para o corpo, desperta, atende às suas exigências, deita-se e deixa-o novamente, retornando ao lugar onde o trabalho se realiza. Isso, aliás, é comum acontecer-lhe. Então, ele está relatando aí mais um pouco sobre o desdobramento. Então, ele está dizendo que o desdobramento pode ser uma parte anímica, ou seja, simplesmente a gente se desdobra, ou pode ser uma parte mediúnica, ou seja, a gente se desdobra e tem a conversa, a interação com outro espírito. E tem uma vidência, tem uma psicofonia, você já fala, sente o que o espírito está passando e se expressa. Então, essa é uma parte. A gente se desdobra, interage mediunicamente e então trabalha mediunicamente. Ele está dizendo que os nossos trabalhos, as nossas atividades são mais do que aquela uma hora e pouco que a gente fica, 2 horas que a gente fica trabalhando dentro de uma casa espírita. Então, por exemplo, numa reunião mediúnica, a gente vai lá, passa um certo tempo, alguns espíritos são trazidos para passar pela psicofonia, a gente conversa com eles, tenta auxiliar de alguma forma, e eles são encaminhados para o trabalho e continua. Ele está dizendo que esses espíritos podem, e muitas vezes acompanham cada um de nós durante 24 horas. Então, por isso que a gente tem que ficar atento. Primeiro, para que a gente, estando bem, a gente transmita boas coisas para esse espírito. Boas vibrações. E não se deixar contaminar pelas vibrações negativas desse nosso irmão. Ele é um ser imperfeito, como nós. E a gente tem que procurar atuar como Jesus nos ensinou 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não adianta se pousar de bonzinho no centro. Ah, meu irmão, tem que perdoar. E eu não perdoo. Tantas e tantas vezes, tantas e tantas vezes, a gente está conversando com o espírito e ele retruca. Então, se eu estou falando uma coisa que eu realmente sinto e eu realmente faço, ele pode retrucar e eu vou ficar tranquilo. Agora, se eu falo uma coisa que eu não estou fazendo, ele retruca e fala, mas você está falando que eu tenho que perdoar. Mas você não perdoa. Porque você fala para fazer uma coisa que você não faz. Quanto melhor a nossa postura, melhor a gente vai servir de exemplo e vai poder falar com a pessoa vai falar, ó, tudo bem. Nós somos seres imperfeitos, mas a gente está se esforçando para se tornar uma pessoa melhor. Ninguém é perfeito, mas a gente tem que fazer esse esforço para tornar uma pessoa melhor. Então, como diz Kardec, um bom espírita reconhece-se um bom espírita pelo esforço que ele faz para se melhorar. Então, um bom espírita é aquela que trabalha
faz sua reforma íntima e se torna uma pessoa melhor. Eu não vou ser espírita se eu não vou ser espírita só quando eu me tornar um santo. Não. Eu tenho os meus erros, eu tenho os meus defeitos, mas eu trabalhando para eu melhorar, eu sou um verdadeiro cristão, eu sou um bom cristão, eu sou um bom espírito. Então, depende desse nosso esforço. E está dizendo que a gente, durante a Terra, vai girando. Tem o Sol aqui e a Terra gira. Então, uma parte está iluminada, outra parte está... Uma parte está de dia, outra parte está de noite. Então, durante todas as horas, existe uma boa parte das pessoas que estão dormindo, seja num hemisfério, seja em outro, seja num país ou seja em outro. Então, nesses momentos de se dorme, se desdobra, o que a gente faz? Para onde a gente vai? Ele está sugerindo que a gente pode, durante o período de sono, trabalhar, fazer cursos, ajudar pessoas. Ou seja, o que a gente faz num trabalho mediúnico durante 2 horas por semana, a gente pode fazer várias horas durante a noite, se a gente se predispor a trabalhar. Ah, não, durante a noite eu vou para balada. Cada um tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser durante a noite. Naquele livro, acho que é Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, fala de pessoas que, durante o sono físico, eles buscavam o sexo, e o sexo totalmente depravado, totalmente aquele sexo totalmente corrompido. Então, o livro fala disso, de pessoas, muitas pessoas que vão para uma região, mas de muita baixa vibração. Tem desvios na ordem do sexo de maneira muito graves, né? Um desses espíritos era um pedófilo, mas tinha outros espíritos que dormiam e iam para essa região. E a gente, quando dorme, vamos fazer o quê? Vamos trabalhar? Vamos fazer curso? Ou vamos para se divertir? Cada um, né? Então, cada um sabe o que vai fazer. Então, para a gente falar, não, eu quero continuar trabalhando. Então, antes de dormir, faça as orações e peça para ser encaminhado para trabalhar, para ajudar, para fazer cursos. E nos livros de André Luiz, do Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros falam dessas atividades noturnas. Habituada ao processo de desprendimento, que passou a ser uma rotina para ela, Regina deixa o corpo com facilidade e sem preocupações, mesmo porque sabe que ante qualquer imprevisto pode regressar numa fração de segundo. André Luiz nos fala sobre o temor dos seres humanos primitivos que, parcialmente desdobrados pelo sono, permanecem ali, ao pé do corpo, como a tomar conta dele. Isso me faz lembrar de uma curiosa e oportuna observação de um companheiro espiritual muito querido que frequentava um antigo grupo aí. Eu doava minha cota de trabalho. Ele tivera uma existência de muitas dificuldades aqui mesmo no Rio de Janeiro, onde viveu pelos subúrbios,
conseguindo bravamente manter-se vivo em condições precárias e sofridas. Nunca se queixava, porém. Jamais soube que ligações teria conosco e por que fora encaminhado ao nosso grupo. Foi acolhido com muito carinho e compreensão e sentia-se bem entre nós. Percebimos que, mesmo através do linguajar mais pobre, limitado ainda às experiências e à ausência de cultura intelectual daquela vida, sua experiência era rica e ele possuía uma inteligência desenvolvida, o que percebíamos pela profundidade do que conseguia dizer, mesmo com suas palavras singelas. Certa vez, nos falou das inquietações que a maioria dos encarnados revela com relação ao corpo físico, enquanto desdobrados pelo sono, e concluiu à sua maneira sábia e simples. Eles ficam como quem está de longe, tomando conta de embrulho numa estação cheia de gente. Ao mesmo sinal de perigo, eles correm para os embrulhos. Ao menor sinal de perigo, eles correm para os embrulhos. Dizíamos há pouco das pessoas que no plano espiritual têm consciência de que não estão desempenhando suas tarefas de maneira satisfatória, embora aqui continuem a fazê-las do mesmo modo. Na realidade, a ótica é de fato diferente, segundo a nossa posição, como sabe qualquer estudioso de perspectiva. Comentávamos páginas atrás que lamentamos os que morrem quando estamos na carne e os que renascem quando estamos no mundo espiritual. Coisa semelhante ocorre com os desdobramentos. Quando em vigília, dizemos que adormecemos, mas se estamos do lado de lá à espera de companheiros que se acham acordados, segundo a ótica da carne, ficamos aguardando que adormeçam para acordar do outro lado e podermos seguir juntos para as tarefas programadas. Certa vez, por exemplo, um dos companheiros do nosso grupo estava de viagem. Uma noite, já bem tarde, Regia lia um livro quando subitamente viu-o de pé, sorrindo à sua espera. Disse-lhe mentalmente que aguardasse alguns momentos. Preparou-se para deitar, orou e logo abandonou o corpo físico para em seguida saírem para alguma tarefa. Ou seja, trabalho existe, né? Dos dois lados. Aqui do lado de cá, a gente tem que dividir nossas tarefas entre o trabalho material, para sustento, né, nosso e da família, e os trabalhos espirituais. Quando dormindo, a gente pode desenvolver algum trabalho, algum aprendizado, alguma ajuda. E como o autor diz, todos nós, independente se nós temos mediunidade aqui ou não, podemos trabalhar e ajudar e aprender do outro lado. Ele diz que as pessoas com mediunidade, eles, em geral, têm uma lembrança maior dos trabalhos desenvolvidos do outro lado. Então, às vezes, o pessoal do nosso grupo fala: ah, tá, eu sonhei que a gente estava numa reunião do outro lado, que passou assim, assado, ou seja, que a gente teria participado de reuniões mediúnicas quando a gente estava dormindo. Então, algumas pessoas lembram. Eu não lembro de nada. Não sei se eu vou participar das reuniões, se eu vou me divertir, ou se simplesmente a minha memória, eu faço alguma coisa que eu não lembro, né? Raramente eu lembro de alguma coisa durante o sono. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta?
tem pergunta, a gente pode continuar. Mais um pouquinho. Sim. 2. Interação corpo-perispírito no desdobramento. Há desdobramentos durante os quais Regina é apresentada a pessoas conhecidas, que posteriormente vem a encontrar no plano físico. Ela tem tido também oportunidade de conhecer centros de estudo e laboratórios, onde vê aparelhos desconhecidos que acabam sendo aqui inventados. Um desses, por ela há muitos anos observado, era um aparelho eletrônico que projetava em uma tela o traçado dos batimentos cardíacos. Vejamos como ela nos conta essa experiência. Certa noite, após o desdobramento pelo sono natural, ela se viu em um pequeno quarto de hospital, sentada numa cadeira ao lado de uma cama, onde estava deitado um homem encarnado. Aos pés da cama, na altura normal em que se colocaria um quadro, havia na parede uma pequena tela, como a de um vídeo. Aparentemente, o homem não estava muito bem, e ela fora levada ali para ajudá-lo ou para assistir ao exame clínico. De repente, entraram dois jovens vestidos de jalecos brancos. Apanharam um gráfico impresso enquanto examinavam atentamente a projeção na tela eletrônica. Regina perguntou-lhes: Então, o que ele tem? Um dos rapazes respondeu: espere um pouco, logo virá o médico que está cuidando do caso dele. Só ele poderá saber com certeza, porque nós dois não conseguimos chegar a um acordo. Os rapazes ficaram ainda algum tempo conversando, em voz baixa, enquanto Regina continuava em sua vigília um pouco tensa. Ao cabo de algum tempo, entrou no aposento um senhor baixo, gordinho, simpático e também vestido com um jaleco branco. Os rapazes saudaram-no com respeito. Ele examinou o gráfico que lhe passaram as mãos, aproximou-se da tela, observou atentamente e disse: Foi exatamente o que eu pensei. Ele teve uma pequena isquemia, mas o perigo passou. Vai ficar bem. Pode voltar. Surge em seguida mais uma pessoa. Um senhor alto, esguio, muito simpático e bem-humorado. Alegre mesmo, embora discreto. Regina e ele saíram com o antigo de volta à casa, ou seja, ao corpo físico. O homem estava ainda um pouco indisposto e enfraquecido, e caminhava devagar, amparado pelos dois. Durante a caminhada, o homem que viera ajudar a levar o doente ia desanuviando a tensão com as suas bem-humoradas brincadeiras. Através deles vinha uma moça que Regina percebia ser encarnada, fácil de identificar pelo cordão fluídico, como se vê nas obras doutrinárias. Soube que a jovem estudava cardiologia na Terra e fazia estágios no mundo espiritual quando desdobrada. Na semana seguinte, Regina teve a oportunidade de encontrar-se no mundo físico com um companheiro que vira sendo examinado no plano espiritual. Não tinha ele consciência do fato que ela narrou, mas é verdade que acordaram naquela manhã específica, após o tratamento, sentindo-se algo debilitado e indisposto. Passaram o dia, aliás, em completo repouso. É certo que também ele tinha problemas circulatórios, e, ao que tudo indica, tiveram uma crise atendida por antecipação, ou melhor, curada ainda no perispírito, e por isso não chegou a acarretar transtornos ao corpo físico. Outro pormenor, algum tempo depois, Regina ficou conhecendo pessoalmente aquele senhor tão alto, elegante e simpático que ajudara a trazer amigo combalido de volta ao corpo. Além de parente do outro, eram amigos fraternos de muitos e muitos anos. Se o leitor está achando algo fantástico, tais tratamentos em hospitais invisíveis,
Para nós encarnados, deixe-me dizer que o amigo Luiz Rodrigues, autor de God Bless the Devil, lembra a possibilidade, por enquanto apenas teórica, de realizar, por exemplo, o reparo cirúrgico no perispírito de uma pessoa nascida com a abertura do palato e, em seguida, reconstituir-se no corpo físico a membrana de vedação. Hernani Guimarães Andrade me comunicou há muitos anos a possibilidade, para ele a certeza, de um dia a ciência ser capaz de reconstituir um membro decepado, com um antebraço ou uma perna, utilizando-se do campo magnético espiritual que ali continua por algum tempo. Costuma-se caracterizar essa persistência com a expressão membro fantasma. É comum pessoas que perderam parte de seus membros continuarem sentindo dores ou coceiras, por exemplo, e em pés que fisicamente não mais têm. Vejo em Delany Vejo em Delany alguns exemplos curiosos, colhidos em 3 livros por ele citados, do Sommeil de Macario, Études sur la médecine animique de Champinon e de la médecine morale de Padioleal. Os 2 últimos premiados pela Academia Francesa de Medicina. Alguns fatos bem documentados são resumidos por Delany, como, por exemplo, a mulher que, após sonhar que via as coisas de maneira vaga e confusa, apareceu com uma ambliopia, enfraquecimento ou impedimento da visão, ensina Aurélio, sem lesão perceptível dos meios transparentes do olho ou do nervo óptico. Ao que parece, não foi propriamente um sonho, mas uma observação feita por ela mesma em desdobramento. Ou seja, não foi uma premonição, porém uma verificação de problemas oculares que ainda não se haviam manifestado no corpo físico. Outra senhora sonhou que falava com um homem que não conseguia responder-lhe. Ao despertar, quem estava afônica era ela. Apesar que ela transferiu para outra pessoa o problema que já estava criado nela mesma. Parece que ela transferiu para outra pessoa o problema que já estava criado nela mesma. Teste. Ministro de Luiz Felipe, acusado de peculato, sonhou na prisão que havia tido um ataque cardíaco. 3 dias depois, foi o que o matou. Arnaud de Villeneuve viu-se em sonho mordido na perna por um cão. Dias depois, manifestava-se no exato local da mordedura uma grave úlcera. Galeano menciona um doente que sonhou estar com a perna petrificada e que ficou paralítico dias depois. Conrad Gessner, sábio conhecido, sonhou que fora picado do lado esquerdo por uma serpente. Tempos depois, surgiu no local um tumor que o levou à morte. Cornelius Rufus perdeu a vista após sonhar que havia ficado cego. O próprio Macário, autor de um dos livros citados, declara ter tido uma violenta amidalite, dias após ter sonhado com ela. É admissível que alguns desses casos possam ser caracterizados como sonhos premonitórios, mas todos eles é demais. Num episódio que me chegou em segunda mão por meio de uma pessoa em que deposito inteira confiança, um homem sentiu-se apunhalado por um inimigo quando em desdobramento no mundo espiritual. Acordou, já um tanto sufocado, a expelir sangue pela boca. Buscou o imediato socorro médico e não houve como explicar a hemorragia ou as dores que sentia no local da punhalada.
Tão misteriosamente como haviam ocorrido, a dor e a hemorragia cessaram após algum tratamento físico. E afinal de contas, em que consiste a dinamização da técnica homeopática, senão um desdobramento da energia contida na matéria dos medicamentos, a fim de que a ação curativa se processe através do perispírito do paciente e acabe repercutindo no corpo físico? E o que é a somatização de problemas emocionais, se não uma interação espírito-perispírito-corpo? Da mesma forma, com os sinais trocados, podemos criar condições de cura de males físicos por meio de um esforço da vontade, dentro do mesmo circuito espírito-perispírito-corpo. Ele está dizendo o seguinte: a gente é formado de. Nós somos espírito, temos um corpo espiritual, perispírito, e o nosso corpo. A gente sabe que as doenças, as doenças, elas começam lá, nós, espírito, que adoecem o perispírito e que adoecem o corpo. Então, se a gente tem uma mágoa muito forte, um rancor muito forte, um ódio muito forte, nós, espírito, que temos esse sentimento ruim. Esse sentimento ruim, feito por um período longo, vai modificar magneticamente o nosso perispírito. E essa magnetização, esse defeito no nosso perispírito, é transferido ao longo do tempo para o nosso corpo. Diariamente, células do nosso corpo morrem e novas células nascem. Então, o nosso corpo, parece que é totalmente refeito em 7 anos. Em 7 anos de vida, aquelas células que existiam há 7 anos atrás não são as mesmas células de hoje. Então, as células morrem e células nascem. Se esse processo de nascimento e morte, nascimento e morte, nascimento e morte fosse perfeito, a gente não iria envelhecer, porque o nosso corpo vai se processando. Só que a gente sabe que esse processo de nascimento e morte ao longo dos anos, depois do tempo vai ficando meio desgastando e a gente acaba envelhecendo. Segundo o Haroldo Dutra Dias, o nosso corpo foi projetado para durar uns 84 anos. Alguns mais, outros menos. Mas a gente vai se refazendo nossas células, refazendo o nosso corpo. Então, a gente fala muito de problema no nosso perispírito. O nosso perispírito está defeituoso devido aos nossos pensamentos ruins. E esse perispírito com defeito que a gente criou acaba transferindo para o nosso corpo físico e gera uma doença no corpo físico. Mas ele está dizendo para pensar também ao contrário. Ou seja, fazer uma cura no perispírito para curar o corpo. Então, ele está falando de você tem lá um perispírito com defeito. Aí você corrige, faz uma operação cirúrgica no perispírito, e se o perispírito está saudável, ele poderia
ao longo dessas mutações, dessas nascimentos e morte das células, eles poderiam corrigir algum problema no corpo. Esse problema não fosse muito grave. E ele cita a homeopatia. Eu, como químico, eu diria, analisando a química do remédio homeopata, ele fala, mas o remédio aqui é feito de água e um pouquinho de álcool. Como é que vai fazer algum efeito? Porque a maioria dos remédios homeopatas, a quantidade de substância é tão pequena, é tão pequena, é tão pequena, e não faz sentido ele atuar. Mas ele está dizendo que o remédio homeopata não atua quimicamente, atua magneticamente. Então, o que você faz? Você ingere uma certa substância, e a quantidade é muito pequena, mas cada substância tem uma certa vibração. E essa vibração é que atua magneticamente no nosso perispírito, que vai fazer o nosso perispírito se modificar e que vai modificar o nosso corpo. Então, os remédios alopatas, você atua quimicamente no corpo. Os remédios homeopatas, eles atuam de uma maneira diferente. Alguns anos atrás, a homeopatia não era considerada, não era vista com bons olhos pela medicina. Hoje, uma pessoa pode estudar, né? Pode se especializar em homeopatia na faculdade de medicina. Ele se estuda para médico, a parte básica, depois ele se especializa em homeopatia. Isso só é possível porque a ciência percebeu que, mesmo ela não entendendo muito bem como acontece, a homeopatia funciona, né? Então, só aceita a homeopatia porque eles viram que o efeito dela. Então, você toma tal remédio, dá um efeito. Então, existe mas essas mudanças, né, são pelo magnetismo, pela vibração de cada componente daquele composto, e não uma atuação física. Então, é uma atuação mais magnética, mais do perispírito. Então, ele está dizendo que pode ser que no futuro a gente consiga fazer tratamentos ainda mais intensos com a homeopatia ou com cirurgias espirituais que ajudem a gente. Então, ele deu vários exemplos, falaram, ele sonhou com tal coisa e a doença surgiu poucos dias depois. Aí ele pergunta, será que foi premonição, todos esses casos? Ou ele teve um sonho que ele percebeu que o perispírito dele estava com um defeito e durante o sonho a percepção dele foi uma cobra picando, uma perna petrificada, e outros exemplos. Então pode ser que ele percebeu que no perispírito estava o problema e que foi sentido pouco tempo depois. E normalmente a gente enxerga, traz, né, a simbologia segundo o nosso pensamento. Perguntas, dúvidas, esclarecimentos? Por de ideias? Fala, André, você está com vontade de falar? Pode falar.
Ô, Eliana, que para corrigir as besteiras biológicas que eu falei. Ficou claro, então? Tudo isso? Alguma dúvida? Muito bem. Se ninguém quer falar nada, a gente faz a prece de encerramento. Quem quer fazer a prece de encerramento de hoje? Voluntários? Eu faço. Pode fazer. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a oportunidade do estudo da noite de hoje e consigamos internalizar as lições aqui aprendidas e consigamos compartilhar com quem convivemos e a cada dia mais consigamos nos tornar pessoas mais receptivas e mais consigamos traçar o nosso rumo de aprendizado. E encerramos essa reunião fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todos os males. E graças a Deus. Roberto, uma evidência boa? A evidência é até estranha. Abriu-se assim a evidência, eu vendo o céu. Estava muito bonito o céu, né? Muito limpo, né? Tinha árvores que balançavam. Aí foi chegando o entardecer, o céu começou, a evidência começou a correr, né? Como se fosse o céu se acabando na tarde, né? A tardinha. Aí começou a cair do céu uma coisa muito bonita, era uma cachoeira de água caindo do céu para a terra. Mas não era uma cachoeira violenta, né? Era uma cachoeira muito bonita que ela ia descendo, né? Agora, conforme ela foi passando, que ela ia lavando assim, ó, e ela lavava e clareava toda, ela passava, e era de uma extensão grande. Aí, conforme ela passava assim, que ela ia rodando, rodeando, rodeando, aonde ela passava assim, aparecia um monte de espíritos lá. Todos eles com baixa vibração, vamos dizer assim, né? Então ela começou a lavar o planeta inteiro do céu para baixo. É incrível de se ver. Uma cachoeira de cima para baixo, não tem um rio, não é? Não tem uma queda d'água, mas vinha lá do céu, aquela cachoeira, e ela tinha todo as ondas de uma cachoeira, né, em pé, sabe? É muito bonito mesmo. E ela foi lavando e foi andando e foi embora. Isso era mais entre 5 e 5 e meia, por aí. E foi assim um tempão. Só que tinha muito espírito, viu? Muito. Muito bem. Nossa, já só. Ele não teve evidência? Eu vi uma luz amarela, assim, na casa assim, em cima da cabeça de cada um, assim. Essa
pequenas luzinhas assim amarelas assim na nossa em cada um assim, né? Essa é a sensação, né? É conhecimento, né? Estudo. Acho que são os espíritos auxiliando a gente a entender tanta coisa, né? Esse livro é maravilhoso, né? Nossa, a gente vai levar ele para quinta-feira, viu? É, Né, Sandra? esse livro aí é sensacional. É o curso. Ele sozinho é um curso. É. É verdade. Ariete,